Pessoal, mais uma matéria muito interessante na parte de dinâmica. Lei de Hooke, também conhecido como força elástica. Hooke, sobrenome de um engenheiro que percebeu que as molas têm um comportamento muito fácil de compreender. Se eu pego uma certa mola lá na minha oficina e amarro ela numa posição onde ela não fica nem esticada nem comprimida, está na sua posição natural. Se eu marco esta posição natural, chamar essa posição de posição zero, se eu pego e estico esta mola fazendo uma certa força nela, puxando esta mola com uma certa força F1, eu percebo que a extremidade da mola passa para uma nova posição. Eu posso medir essa posição em relação à posição inicial e eu posso chamar essa deformação de x1. Se eu faço uma força maior do que a força F1 na mola, tipo uma força F2 que é o dobro em módulo da força F1, eu perceberia que agora a extremidade da mola está numa posição x2 comparada à posição original. O que eu percebo é que se F2 é o dobro de F1, x2 fica o dobro de x1. Se F2 for o triplo de F1, eu percebo experimentalmente que x2 fica o triplo de x1. O engenheiro Hooke percebeu que a força aplicada sobre a mola, dividido pela deformação que a mola sofria, era uma constante para uma mesma mola. Ele resolveu chamar isso de constante elástica da mola, elástica. Portanto, se eu levo uma mola para o laboratório, eu consigo calcular a sua constante elástica com bastante tranquilidade. E aí depois, já que força dividido por deformação é igual a uma constante, se eu acho o valor dessa constante que eu vou chamar de K, vai ficar muito fácil descobrir uma nova força elástica. Basta pegar essa constante elástica K e multiplicar pela deformação X da mola. Então, se eu precisar calcular uma força elástica, basta pegar a constante elástica daquela mola e multiplicar pela deformação da mola. Certo? É o xzinho. Essa expressão F igual a K vezes X é que é conhecida como lei de Hooke. Agora observem vocês que eu poderia escrever a lei de Hooke vetorialmente. E ao escrever a lei de Hooke vetorialmente, eu poderia escrever com o menos e sem o menos. Ambas as formas estão corretas, só que essas leis falam de vetores F diferentes. Se eu, Otávio, faço uma força F na mola para a direita, ela deforma para a direita. Se eu faço uma força F na mola para a esquerda, ela deforma para a esquerda. O vetor força e o vetor deformação têm o mesmo sentido quando eu estou analisando a força aplicada sobre a mola. Sobre a mola. Essa força F está aplicada sobre a mola. Aplicada sobre a mola. Agora, se eu deformo a mola para a direita, a mola faz uma força em mim para a esquerda. Força aplicada pela mola. Aplicada pela mola. Esta segunda expressão fala da força aplicada pela mola. Claro, a força que eu faço na mola e a força que a mola faz em mim formam par ação e reação, então tem sentidos opostos. Mais um detalhe importante. Se eu faço o gráfico força versus deformação para uma determinada mola, deformação. Já que essa mola tem um comportamento linear, né? Deformação dobra, força dobra, triplica, triplica. Então eu sei que o gráfico vai ser uma reta crescente. E observem vocês que para uma deformação X, a força na mola é F. Já que isso é uma reta crescente, eu poderia muito bem, se me der vontade, calcular a tangente daquele ângulo alfa.
Para quem lembra, tangente é o cateto oposto, que seria o valor de uma força, dividido pela respectiva deformação x. E F sobre x é justamente a constante elástica da mola, que a gente chama de K. Portanto, se num mesmo gráfico força versus deformação eu tiver mais de uma mola representada, eu sei que quanto mais inclinado for o gráfico, da mola, maior a constante elástica da mola. Qual seria a unidade dessa constante elástica? Essa constante elástica vai ter uma unidade no sistema internacional, que é a unidade de força, dividido pela unidade de deformação, que é distância, metros, newtons por metro. O que é uma mola de 100 newtons por metro? Precisa de 100 newtons para deformar 1 metro. O que é 1 newton por metro? Apenas 1 newton para deformar 1 metro. Beleza? Constante elástica da mola K pode ser obtido pela tangente de alfa, onde alfa é o ângulo que o gráfico faz com a horizontal, com o eixo da deformação. Agora que o aluno tem uma noçãozinha da forma escalar da lei de Hooke, F igual a K vezes X, e das formas vetoriais, já dá para arriscar alguns exercícios. Certo, pessoal? Um beijão e até mais. Só o estudo salva!